Quando Deus permitiu que eu falasse com um morto. O que vocês vão ler ou ouvir são palavras verdadeiras e reveladas por Deus Todo-Poderoso, e eu, Elcio, darei conta a Deus por estas palavras, a quem Ele me responsabilizou-me. Uma observação. Foi na hora em que veio a óbito no hospital. Tudo se começa e acontece no percurso de nossas vidas. Quando se menos espera, é aí que se revela o nosso Deus. Lembrando que é segundo a sua vontade e permissão do Todo-Poderoso. Estava eu trabalhando na residência que Deus me emprestou. Alguns anos atrás, eu estava colocando o forro de isopor da laje para a concretagem. E já estava perto de terminar a colocação do isopor. E também tinha um rapaz comigo, que estava trabalhando para mim. E tinha 9 dias que a minha sogra estava internada. Era no segundo andar da casa, onde ocorreu tudo, se você sendo sutil, e permitirem ler ou ouvir. Neste momento, como eu disse, estando eu e o rapaz trabalhando, quando a minha esposa subia a escada, e chegou até nós, disse ela, eu irei ao hospital para ver minha mãe. Disse eu, vai. Não, filha. Disse ela, eu irei sim, se você não vai, eu irei. Disse eu, se eu fosse você, não iria. Mas ela insistia, e eu disse a ela, vai com Deus. Não porque estava impedindo de ir, mas porque eu sentia que não deveria ir. O rapaz estava presente a todos os instantes dos acontecimentos que presenciou. Então ela foi ao hospital. Continuei o meu trabalho. Algumas horas depois, ou seja, 1h30, o Senhor começou a revelar-me, e passava as revelações que Deus Todo-Poderoso me revelava, para o rapaz que estava comigo. Disse eu ao rapaz, Deus está me revelando que tem alguém me chamando. O rapaz ficou meio cabreiro com as palavras que disse a ele. Eu disse novamente ao rapaz, Deus está me revelando agora, que tem uma pessoa que quer falar comigo, e está gritando desesperadamente. O rapaz começou a se afastar de mim, com medo, e eu preocupei-me. Pois ele estava no segundo andar, e eu olhava para ele, ia se afastando, e poderia cair, mas tem uma proteção para ele, e nem tanto me preocupei com esta situação, e sim com as revelações que estava ocorrendo comigo naquele instante. Ouvia por várias vezes a voz gritando o meu nome, e comigo. E era um grito como uma trombeta, que começava a gritar, numa só respiração, ou seja, não era limitado como nós,
que precisamos de inspirar para depois expirar para sair o grito. Continuava as revelações do Senhor para comigo. Falei por várias vezes para o rapaz, que tinha alguém me chamando, e ele só afastava de mim. Então ele não entendia nada. Quando eu comecei a falar com a parede, aí, que ele estava com muito medo. Isso aconteceu entre 15 horas e as 16 horas e 20 minutos da tarde. Então o Senhor Todo-Poderoso abriu os meus olhos para que eu enxergasse, e visse, e ouvisse, e observava tudo, e os gritos de onde vinha, e de quem vinha. Eu olhei para a parede e comecei a enxergar tudo o que estava acontecendo, e ouvindo por revelação de Deus. Pois a forma deles se comunicarem é diferente das de nós. Esta palavra é vulgar, telepatia. Para explicar o que não entendemos, diante desta situação. Pois eu não sei se seria esta palavra certa para descrever como falavam, a forma com que eles se comunicassem, humanamente falando. Mas para nós entendermos, uso esta palavra telepatia para descrever a comunicação entre eles. Pois eu estava vendo se comunicarem, o anjo sem abrir a boca, e a alma não tem corpo, mas estavam falando e discutindo. Há um mistério que foi oculto aos homens, pois a forma dos homens se comunicar não é a igual à de Deus. Eles discutiam o anjo de Deus e a alma. A alma e espírito da pessoa estava fundido, era um só, ou seja, o espírito tinha ciência de Deus. A alma, consciência de seu estado, de todas as suas lembranças, como estava procedendo comigo, ela estava lúcida, ciente do que queria, sabia que iria para um lugar, e não poderia mais se comunicar comigo ou com qualquer pessoa, por isso, os dois eram um só. Isso eu vi, por várias vezes. Ela gritava pelo meu nome, como uma trombeta interminável. Começava a chamar com um curto e longo grito, sem pausa, e sem terminar o meu nome. O grito é desesperador. A causa da discussão entre o anjo e a alma. Ele tinha que levar ela. Disse o anjo: não pode ficar aqui. Disse a alma: eu não vou. E ela não queria ir mesmo. Eu vi e ouvi. Várias vezes eu ouvia e via, quando olhava para a parede. Mas eu via através dela a parede deles. Estava trabalhando em cima da laje, colocando o isopor. Eu usava no momento que trabalhava com as ferramentas, marreta, martelo, metro, etc. Então eu olhei para os dois e comecei a observar. Pois o Senhor Jesus despertou o meu coração para tal. Vi que não tem o sol, tudo escuro. O anjo estava brilhando, um brilho suave, não como este brilho que tem o sol, nem outro tipo de brilho que a terra ou homens possa promover. Era diferente como nunca vi. Envolvente, suave e não ofuscava aos olhos, e tinha um foco de luz que saía do anjo, que clareava ao redor deles. Por isso pude vê-los. Também percebi que estavam arquilevita.
estavam em outra dimensão. Continuei a observar. O anjo tem corpo como o nosso, e é alto, entre quase 3 metros de altura, e ele estava vestido de terno branco. Também estava com braços cruzados. Pude observar que a alma não podia tocar nele, e tinha uma distância entre eles dois. Dos pés do anjo até a alma tinha em torno de 70 a 80 centímetros de distância. A alma, que é um palmo de comprimento, sua largura era muito fina e podia mudar de forma. O anjo estava em pé, perto dela à distância. É um gigante, de tão pequena e fina que é a alma e o espírito. Um só, ou seja, um pedacinho de nuvem, do tamanho da palma da mão dela, com forma não definida. Foi o que Deus Todo-Poderoso me permitiu ver. Ela ficava perto dos pés do anjo a distância de 70 a 80 centímetros, e ela também arquilevita. Por causa da pureza, santidade do anjo, a alma e o espírito que estava fundido, ela estava suja, negra, e gritava com o anjo, irada e tormentosa, porque queria se comunicar comigo, e não pode. Disse o anjo para a alma e o espírito que estava fundido: não pode ficar aqui. Disse a alma: eu não vou, enquanto eu não falar com ele. Dizia estas palavras ao anjo, gritando. Ela começava a gritar o meu nome. Disse novamente o anjo de Deus do Todo-Poderoso: nós temos que ir. Disse ela: eu já não te disse que só vou sair daqui só quando eu falar com ele? E ela gritava com mais intensidade o meu nome desesperadamente. Então disse o anjo de Deus: não adianta você chamá-lo. Ele não pode te ouvir. E ela gritava com mais intensidade e desespero. Eu presenciei, ouvia e via tudo isso pessoalmente com eles. Mas ela persistia em me chamar. E eu, no momento, falava para o rapaz que está comigo, e ele já estava em desespero, pois ele estava presenciando tudo o que estava ouvindo-me. Então, eu olhei para o anjo de Deus, que estava esperando ela, para levá-la. De repente o anjo de Deus ergueu-se, a sua cabeça em direção ao céu, e ficou por alguns segundos, olhando para cima. E Deus Todo-Poderoso me revelava naquele momento o porquê o anjo estava com a cabeça voltada para cima. É porque Deus Todo-Poderoso estava falando com o anjo. Voltando o anjo de Deus, com a cabeça para frente, disse o anjo de Deus para a alma: fale. Agora ele te ouve. Deus Todo-Poderoso ordenou ao anjo que permitisse que a alma falasse comigo. Eu já podia ouvi-los e falar com eles dois, tanto quanto ele, como também ela. Pois Deus Todo-Poderoso permitiu que ela, estando morta, falasses com um que está vivo, e o anjo também falasse com um pecador. Eu estava vendo e ouvindo, e abaixei a minha cabeça para voltar o que estava fazendo,
e logo ela me chamou pelo meu nome, não com gritos, mas a sua voz era envolvente e cheia de qualidades, como prazerosa em ouvir, suavemente, meiga, tranquilidade, calma, com ternura e o melhor, com muito amor. Disse Alverinda que é um nome da alma, pois eu já tinha ouvido a sua voz gritando com o anjo, e me chamou e disse: "Ó Elcio." Disse eu: "Fala, Alverinda." Fui interrompido por ela. E ela disse-me: "Ó Elcio, toma conta de minha filha." Nisso eu estava de cabeça baixa, trabalhando e assentando o isopor da laje. Parei de trabalhar e virei a minha cabeça para a esquerda, para ver eles, e pude perceber que, quando morremos, ficaremos do tamanho da palma de nossas mãos, e o tamanho dela é de um palmo da mão dela. E quando eu olhava, o Senhor fez crescer um montouro, como se fosse uma cabeça, para que eu entendesse. E ela vinha em minha direção, e parou, e ela começou a falar comigo, e disse eu: "Alverinda, eu não estou tomando conta dela." Voltei ao trabalho, e estando trabalhando, ela me disse: "Elcio, me promete que vai tomar conta de minha filha." Então eu parei de trabalhar, levantei a cabeça, virei para ela, e fiquei olhando para a parede, que não era parede, mas sim para eles o anjo, para ela Alverinda, que estava em outra dimensão, que eu já sabia quem era, por causa da voz. Desde o início. Pois eu fiquei sem resposta, olhando para eles em torno de 5 a 10 segundos. Eu estava tomando conta dela, e não sabia o porquê. Ela me pediu uma coisa, que já fazia e faço. E fiquei sem como dar a resposta para ela. Então ela disse novamente: "Elcio, você me promete?" Disse eu: "Sim. Eu te prometo que vou tomar conta dela." Então, eu pude ver e ouvir um grande inspiro profundo na alma, de felicidade, que ela deu. Então, o anjo de Deus levou-a para o céu, e antes que sua voz do anjo chegasse aos meus ouvidos, ele, o anjo e Alverinda, já estava lá no céu. Pois Deus Todo-Poderoso me revelou assim. Essas são as palavras que o anjo deixou, e chegou a mim, e aos meus ouvidos. Disse o anjo de Deus: "Ela está morta." O rapaz estava com muito medo, e a minha esposa chegava da visita que tinha feito a sua mãe no hospital, e ela subia a escada para ir aonde estávamos. E o rapaz falava com ela sobre o que aconteceu. De repente o telefone toca. E de cima da laje disse eu: "Não, não vai atender não." Ela desceu correndo. Disse eu novamente: "Não, não vá. É para te avisar que sua mãe morreu." Então já no térreo, na casa de baixo, ela deu 3 gritos desta forma: "Elcio, minha mãe morreu." Ela veio ao meu encontro e abracei. Pois Deus Todo-Poderoso consolou-a de tal maneira que ela não sentiu tanto a morte de sua amada mãe. Quanto a mim, fiquei 3 dias sem trabalhar,
e 3 dias chorando, e com o corpo sem forças. A razão estas é a santidade do anjo de Deus, que a nossa carne não aguenta. O nome do anjo de Deus que estava com ela é Gabriel. Estas palavras são dignas de aceitação, autêntica, vindo da vontade de Deus Todo-Poderoso. Obrigado por ler e ouvir. Nós só temos uma certeza, que vamos morrer. Pense em sua casa que te espera. Obrigado.